Nas últimas semanas, as discussões sobre o meio ambiente ficaram tensas aqui no estado. Assuntos como a construção de pequenas centrais hidrelétricas, as chamadas PCHs, ao longo do rio Cuiabá, e a possibilidade de extinção do Parque Serra Ricardo Franco, em Vila Bela da Santíssima Trindade, nortearam debates acirrados entre o governo, deputados estaduais, representantes do agronegócio e até lobistas. Mas até onde, a questão que se faz agora, a pergunta que se faz é a seguinte: mas até onde os interesses políticos e econômicos devem ser considerados? E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia o ambientalista e secretário executivo do Fórum Mato Grossense do Meio Ambiente e Desenvolvimento, Herman Oliveira. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Boa tarde. Secretário, aqui também tem um problema aí de preservação ambiental. O governo federal é muito criticado em relação à Amazônia. Agora, Mato Grosso não fica atrás, né? Querem colocar pequenas usinas lá no rio Cuiabá, queriam, né? Teve um projeto aí que foi aprovado proibindo, e agora tem essa questão lá do Parque Estadual da Serra Ricardo Franco. Por que isso, hein? Olha, na verdade, o que a gente tem no estado de Mato Grosso e no estado brasileiro é a mistura de interesses públicos com interesses privados. Então, esse é o primeiro problema, né? Um estado clientelista e que tem essas relações, eu diria, promíscuas, né, com o interesse privado. Então, esses interesses, né, meramente econômicos acabam se sobrepujando, né? Acabam misturando o particular justamente com aquilo que é público. E aí, na hora de construir políticas públicas, no caso de medidas protetivas ambientais, o meio ambiente, e não só o meio ambiente, né, mas as populações tradicionais, os povos indígenas, que dependem sobremaneira desses recursos, são os principais afetados. Secretário, e como conciliar, né? Porque a gente ouve muito que o Brasil tem a legislação ambiental mais rígida do mundo. Por exemplo, áreas de produção agrícola na Amazônia legal tem que preservar 80% da área nativa e tudo mais, Cerrado 35%, se não me engano. Então, de um lado, essa legislação rígida, do outro também essas questões, né, de povos indígenas, de outros interesses, de preservar o meio ambiente. Como conciliar isso fugindo daquela solução simplista? Por exemplo, o Parque Serra Ricardo Franco, né? Tem deputado propondo que seja retirado os proprietários de terra, seja indenizado, o governo não sinaliza esse favor, diz que não é bem assim. Como conciliar tudo isso e por que isso acontece? Bom, a questão é que a sociedade, né, e o empresariado precisam entender é que a questão ecológica ela é a base de sustentação para toda a vida, inclusive para o próprio agronegócio. Então, cedo ou tarde, o agronegócio também vai sofrer as consequências do desmatamento, da queimada, da perda de regulação de ciclo ecológico, hidrológico e os ecossistemas, né? Os danos ambientais, de maneira geral, vão acabar impactando também o agronegócio. Então, primeiro ponto. O segundo ponto, em relação ao Parque Serra de Ricardo Franco, já há muitos anos nós vimos discutindo os processos de intrusão. Então, você tem algumas propriedades que estão dentro do parque, anteriormente ao decreto, mas você tem muitos, inclusive políticos de renome, com propriedades dentro do parque. Ou seja, então você precisa separar as duas situações, são situações distintas, e a bem da verdade, a SEMA não cumpriu o termo de ajuste de conduta que celebrou com o Ministério Público. Então, esses intrusos ainda estão lá e eles permanecem com seus manejos. Esse termo seria sobre o que exatamente? O termo de ajustamento de conduta... TAC, né? É quando o setor público ou privado, né, afronta a legislação e ele se compromete a compensar seria de alguma forma. Isso. As indenizações. Né, justamente. Então, ela pode ser em dinheiro ou ela pode ser em compensação ambiental. A eleição lá foi a votação sobre a extinção ou não da parte do Parque Estadual Ricardo Franco foi adiada, né? E se marcou aí para essa semana, e parece que era para essa semana, uma reunião com o Ministério Público Estadual. O senhor acredita que pode existir um meio termo nessa questão ou não? Olha, eu acredito que sim. No entanto,
No entanto, tanto o executivo quanto o próprio legislativo são movidos exclusivamente por força de lei. Então, se não houver uma coerção normativa, né, do direito sobre essa questão, o Estado não vai se mover na direção da proteção ambiental. E quem desmatou depois que a área virou um parque estadual tem que pagar a conta. Tem né? que pagar. Pelo desmatamento. O dano ambiental ele tem a obrigação de pagar e de recompor. As duas coisas, não uma ou outra. Em relação à proibição, secretário, de construção de PCHs aqui, foi uma decisão correta? Isso deve ser feito com um estudo, porque muito se aponta, né? Mas há uma crise energética, uns que defendem a instalação de PCHs. Existe sim áreas em que são propícias, né, para as instalações, mas aqui foi a melhor decisão. O Rio Cuiabá não comportaria as PCHs. É isso que vocês entendem? Olha, existe um estudo da Agência Nacional de Águas, levou alguns anos esse estudo, e é um estudo de muita competência, né, com profissionais de diversas áreas, não só ecologistas, ecólogos, biólogos, mas pessoas que trabalharam também sobre o meio físico e também sobre o meio socioeconômico. E a conclusão a que esse estudo chegou é de que o Cuiabá, assim como Seputuba e mais 2 rios, eles não comportam mais nenhum empreendimento hidrelétrico. E teve um outro estudo, me parece que de um cientista da Embrapa, colocando o seguinte, de que estas pequenas usinas no Rio Cuiabá iriam comprometer seriamente, inclusive, a reprodução dos peixes. Com certeza, porque existe um detalhe nessa recomendação que diz o seguinte, que salvo os casos em que haja tecnologia suficiente, né, que dê conta dos processos migratórios de reprodução dos peixes, os processos de licenciamento deveriam voltar para serem analisados. No entanto, a tecnologia que existe atualmente não é suficiente para manter a ictiofauna, ou seja, os corpos de peixes, né, dentro dos corpos hídricos. O que ocorre é que as tecnologias existentes, ou mesmo aquelas que estão em fase de estudos e implementação, elas são empíricas. Então você não sabe do dano até que você implemente o empreendimento. A exemplo disso está aí o complexo hidrelétrico Telespires. Quantas toneladas de peixes... O Cuiabá poderia ser uma cobaia dessa tecnologia. Sim, e um desastre ambiental sem precedentes. Já visto que o Rio Cuiabá é um dos principais tributários do Pantanal. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, um abraço a todos e espero que o governador tenha sensibilidade para sancionar esse projeto de lei. Obrigada.